Olá, galera! Hoje o nosso assunto será a crise de 1929. A crise de 1929 foi a primeira crise capitalista que se tem registro na história. É uma crise que vai atingir vários outros países, até porque a grande potência da época era os Estados Unidos. Não da época, a grande potência atual hoje é os Estados Unidos, então um grande consumidor de outros produtos de outras nações, então obviamente que essa crise vai atingir o mundo todo. Ela pode ser chamada de o período da Grande Depressão, porque uma crise vai gerar problemas, trazendo uma depressão dentro desse país, um momento de crise, de desemprego, de pobreza, de fome, de miséria. E também pode ser chamado do craque da Bolsa de Nova York. Foi um momento então que a Bolsa de Nova York, hoje também a bolsa mais importante, a bolsa de valores mais importante, ela faliu, tá? Então a gente pode chamar que a crise de 1929 é o período da Grande Depressão, é o período do craque da Bolsa de Nova York. Bora lá, gente? Então tá. Bom, hoje então, nosso assunto é esse momento da história dos Estados Unidos, a crise de 1929. Como falei, chamado do período da Grande Depressão, um período que vai marcar os Estados Unidos com fome, miséria, desemprego, um sofrimento muito forte, assolou a população, e essa crise vai atingir o mundo todo. E é estranho pensar sobre isso, porque a gente vai ter que pensar que o país nesse momento vive um auge. Década de 20, 1926, os Estados Unidos, a Times Square, os cartões postais da época falavam dos Estados Unidos como um país que vivia o slogan American Way of Life, o estilo de vida americano, padrão de vida impecável da família norte-americana. Era a ideia de uma família feliz e que essa felicidade seria alcançada pelos meios materiais, pelo consumo de eletrodoméstico, pela sofisticação nas refeições, no vestuário, pela compra de automóveis, enfim. Era o slogan de felicidade dos Estados Unidos através da prática do consumo. Então as imagens da época mostram isso, as famílias mostrando muita fartura, ou seja, eletrodomésticos, muito alimentos, é uma família bem estruturada, dividindo aí, um momento já com eletrodomésticos, com o uso, desses eletrodomésticos para o lazer, a felicidade. E aqui essa imagem, ela é uma imagem controversa. Por quê? Porque a gente tem aqui, logo acima, um slogan desse American Way of Life que eu tô falando, anterior à crise. Estados Unidos vendendo um padrão de vida impecável. E ao mesmo tempo, abaixo aqui a gente tem uma fila, no momento pós a crise de 1929, em que as pessoas, então, estão esperando doações do governo para alimentação. Então, é um cartaz que mostra dois lados, Ali em cima uma família feliz com seu veículo, seu automóvel, um padrão de vida invejável, e abaixo as pessoas, então, clamando, por uma refeição. Então, para pensar sobre o crack de 1929, a primeira crise capitalista, a gente tem que pensar no contexto dessa Primeira Guerra Mundial, para pensar sobre essa imagem. Os Estados Unidos, gente, a Primeira Guerra Mundial, não se esqueçam isso. A Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos é um dos últimos países a entrar no conflito, vai ser decisiva a sua entrada, até porque ele teve neutro, vendendo para ambos os lados, produtos. A indústria, então, funcionava muito a venda de armamentos, de alimentos, que os Estados Unidos então conseguiu se destacar ao final dessa Primeira Guerra. Ele estava no lado vencedor, no lado da Tríplice Entente, e sai como a grande potência da época, até porque ele não sofreu conflito no seu país, no seu continente, ele saiu da América ali, saiu do seu país de origem, os Estados Unidos, e se foi, a lutar na Europa. Então não teve prejuízos de infraestrutura, muito pelo contrário, lucrou muito com a indústria na época do conflito, porque a indústria europeia não dava vencimento da produção,
nesse momento, então os Estados Unidos sai como a grande potência da época. Bom, só que o problema dos Estados Unidos, gente, a crise de 1929 é um assunto muito fácil de entender. Por quê? Os Estados Unidos saiu da Primeira Guerra como uma grande potência, só que ele não soube conduzir o andamento futuro dessa grande potência. O que ele fez? Ele seguiu produzindo, produziu demais, só que ele não pensou que a Europa estava se recuperando, que a Europa não poderia consumir nesse momento. Ela teria que arrumar sua infraestrutura destruída pelo conflito, pelas guerras, ela teria que se recuperar lentamente, né, dessa confusão. Então foi um momento muito complicado. E os Estados Unidos não pensa, né, ou não, no momento, não leva isso em consideração e produz demais. Então a gente diz que a crise de 1929 ela é considerada uma crise de superprodução. Produziu demais. A Europa não vai consumir isso aqui tudo, né? E aí ficou a produção basicamente para, né, o setor interno dos Estados Unidos. E a população não tinha tanto poder aquisitivo assim. Esse poder aquisitivo estava na mão de uma minoria. Então o que acontece? As pessoas não vão comprar carro todos os dias, não vão comprar geladeira todos os dias, aspirador de pó, rádio. Então o que acontecia, gente? Os Estados Unidos começou a sobrar esses produtos, Então ele vai baixar, produziu demais, não tinha para quem vender, começa a baixar, tu vai ter que fazer liquidação, né? Então começa a cair os preços, cai o lucro. Com isso, quem era dono de indústrias começa a perceber, cara, não tá andando isso. O que eu vou fazer? Vou começar a vender. Aí eu vendo hoje por 50. Aí vejo que a coisa tá cada vez mais feia. Semana que vem eu vendo por 40, na outra semana por 30. E aí acontece essa quebra na bolsa, né, de Nova York. Os bancos começam a falir. Por quê? Porque as pessoas não têm como pagar suas dívidas. Os bancos começam a falir, diminui o crédito, os empréstimos, então as pessoas não tinham nem para quem pedir em meio à crise. E aí, né, automaticamente o que acontece, gente? Uma falência, né, total, ou seja, as pessoas desempregadas não têm dinheiro para consumo nem dos próprios recursos para alimentação. E aí começa, né, um momento catastrófico na história dos Estados Unidos, né, esse momento da Grande Depressão. Bom, então aqui, resumindo tudo que eu falei, né, gente, a principal causa dessa crise é os Estados Unidos produzir demais nesse período aí, né, do American Way of Life, o estilo de vida americano, né, invejável, estilo de vida de consumo, de luxo, de alto padrão de vida, mas que o mundo não tem condições após a Primeira Guerra de absorver essas mercadorias. Então, começa a se ter uma queda nas exportações, o mercado interno é insuficiente para acomodar, né, esse consumo dessas mercadorias, há um prejuízo muito forte, desemprego em massa, vai se agravando essa situação e se repetindo dia após dia, o que vai levar então à crise de 1929. Primeira crise, né, da grande potência, os Estados Unidos, leva o mundo inteiro então, né, essa falência. Essa crise, então, é um efeito dominó, ela vai atingir diversos países, né? Se eu, no caso, vendo para os Estados Unidos está falido, não tem como me comprar. Então, acontece, né, uma crise de efeito dominó, né? Uma peça cai, o restante começa a cair. Então, se os Estados Unidos caem, vários países vão sentir os efeitos da crise. Aqui foi o dia, então, da quebra da Bolsa de Nova York. A Bolsa quebrou quinta-feira e depois, na terça-feira, ficou sendo chamada Terça-feira Negra. Nesse dia, vários donos de ações, empresas, enfim, bancos, acabaram se atirando do edifício em suicídio. Uma das formas, né, de desespero de um ser humano, porque não tinham coragem de voltar para casa e relatar aquilo que estava acontecendo. Então foi muito, muito complicado esse dia. Então vários se atiraram pelas janelas dos seus escritórios. E aqui então ficou o dia registrado como a quebra da Bolsa de Nova York. Aqui então eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né, dos Estados Unidos durante esse período de crise. Então aqui doações de alimentos. As pessoas ali muito bem vestidas, então falidas. Não tinham nada, então necessitavam muitas vezes de doação até na hora das refeições.
famílias em plena miséria, fome, desemprego. Então, as imagens muito fortes para a época. Aqui uma imagem bastante impactante num protesto. As crianças pedindo emprego para os seus pais. E vários historiadores costumam destacar essas imagens para mostrar que a grande potência já faliu um dia. Aqui também um proprietário de um automóvel, né, numa placa mostrando, né, o absurdo de estar vendendo um automóvel por $100. Né? Então, isso aqui era para manter a alimentação da família. Então, vendia o veículo bem abaixo do que realmente era o valor real. Porque ninguém tinha dinheiro, então quem é que ia ter dinheiro para comprar um automóvel? Bom, para solucionar esse problema, um candidato à presidência dos Estados Unidos, que foi o Frank Delano Roosevelt, cria um projeto chamado o New Deal, que se chama Novo Acordo, para tentar tirar o país dessa grande crise, dessa grande miséria, desse grande momento de depressão que assolou, né, a grande potência, os Estados Unidos. Bom, o que ele cria, gente? O Roosevelt, ele acreditava que para a economia voltar a funcionar, primeiramente ele tinha que barrar o liberalismo. Então ele não deixou as empresas saírem produzindo e fazendo as coisas, né, conforme era antigamente, né? Eu produzo, eu vendo. Não, ele vai tirar esse liberalismo e vai criar uma política de intervenção do Estado na economia. Então tudo ele vai se meter para não gerar uma nova crise de superprodução. Primeira coisa que ele faz, ele acredita então que as pessoas têm que voltar à sua vida normal, aos seus empregos. Ele concede empréstimos à produção agrícola e às indústrias para que paguem suas dívidas e que retornem à sua pequena produção. Claro, não produzindo novamente para que se gere uma crise de superprodução novamente, mas que se diversifique a produção e que comece, né, num momento de crescimento gradual. Bom, ao mesmo tempo, então, ele vai criar obras de infraestrutura. Então, o governo vai fazer várias obras como pontes, estradas, pavimentação de ruas, hospitais, escolas, e vai ofertar empregos à população. Porque ele acreditava que a partir do momento que as pessoas tivessem emprego, elas voltariam a consumir. A indústria voltaria a funcionar, a agricultura voltaria a produzir. Então, automaticamente as coisas vão voltando ao normal. Então, as pessoas precisavam ter emprego, precisavam ter dinheiro. Com isso, ele estabelece também medidas trabalhistas, como a criação do salário mínimo, a criação do seguro-desemprego, que é um salário dado a quem está desempregado por um período de tempo, reduz a jornada de trabalho, né? Então, ele vai criando projetos que vai solucionar o problema da crise. Em pouco tempo, os Estados Unidos volta a ser uma grande potência. Bom, ali as razões da crise, como a gente repetiu várias vezes, é uma crise de superprodução. Os Estados Unidos segue produzindo numa velocidade muito acelerada, num momento em que os países estão se recuperando de uma guerra mundial, então não tinha como absorver essa produção. Vai gerar uma falência, né, que ocasionou toda essa crise de 1929. Essa crise terá repercussões no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Bom, a crise de 1929 no Brasil, ela vai gerar um golpe de governo, porque nessa época, até 1930, a gente estava vivendo a primeira república no Brasil, que é chamada de República Velha, ou também conhecida como República do Café com Leite. O nosso maior produto de exportação nessa época, gente, era o café. Então, alguns historiadores usam 60% a 70% das exportações do Brasil era o café. E o nosso maior comprador era os Estados Unidos. Se os Estados Unidos está falido, ele vai comprar café? Não vai comprar café. Então, não tinha mais